Olá, pessoal. Além das atividades teóricas na nossa disciplina, nós também temos uma série de atividades práticas que são introdutórias ao uso do microscópio e das lâminas histológicas, que vão ser muito importantes no semestre que vem, tá? Certamente, com a necessidade do distanciamento e vamos dizer assim, estabelecimento do ensino remoto emergencial, essa atividade ficou bastante prejudicada. Tá? Entretanto, uma forma de mimetizar, pelo menos, o aprendizado e alguns aspectos da observação histológica é possível com ferramentas virtuais. Tá? Então, nós temos utilizado bastante uma ferramenta, que é essa que está aqui na tela, vocês estão vendo, o Histology Guide, né? Então, aqui www.histology, com y, guide.com, tudo junto. É uma ferramenta desenvolvida por um conjunto de professores, pesquisadores, que converteram então o Atlas de Histologia Humana, que é um atlas, é um livro, né, baseado nas imagens que foram necessárias para compor esse livro, eles desenvolveram o Histology Guide, que seria então o correlato virtual desse atlas. Então, esses dois professores, Robert Sorenson e Clark Brelich, acabaram então nos proporcionando essa ferramenta, que é muito interessante e que permite uma simulação do que a gente habitualmente faz nas observações histológicas no laboratório de histologia. Tá? Então, como a gente viu, as preparações histológicas elas são realizadas e elas permitem que a gente observe diferentes aspectos da biologia celular, da biologia tecidual nessas preparações, tá? Então, como tema de hoje, nós vamos falar sobre as especializações de membrana. Então, em cada tema da biologia celular em que for pertinente, nós vamos ter um conjunto de lâminas histológicas, de observação dessas lâminas, justamente desses aspectos que estão discutidos como referencial teórico. Tá? Então, aqui a gente tem uma parte inicial nesse site, né? Tem vários itens que podem ser pesquisados, inclusive com microscopia eletrônica. Nós vamos ficar aqui nessa área do slide box, que é onde a gente encontra os espécimes preparados para microscopia óptica ou microscopia de luz. Tá? Então a gente clica em cima, abre uma outra página, onde a gente tem várias opções, né? Vários capítulos correspondendo basicamente aos diferentes sistemas, tecidos e órgãos que a gente encontra nos organismos complexos, né, como é o ser humano. Tá? Bom, como nós estamos tratando as especializações de membrana, na aula teórica nós dividimos essas especializações de membrana em dois tipos, basicamente. Aquelas que são especializações de membrana do domínio apical e as especializações de membrana do domínio basolateral. Né? Então, são dois grupos e nós vamos trazer alguns exemplos desses dois grupos. Então, nós vamos iniciar pelas especializações de membrana do domínio apical. Primeira especialização são as microvilosidades, né, que são especializações que elas servem para aumentar a área de superfície. Então, nós vamos descer aqui para o sistema gastrointestinal, capítulo 14. Nós vamos clicar aqui em cima, vai abrir um conjunto de opções, né, dos diferentes órgãos e tecidos que fazem parte do sistema gastrointestinal, e nós vamos procurar aqui a lâmina de jejuno, né? Então vamos descendo e aqui quando chega no jejuno, tá? Então é uma lâmina corada com hematoxilina eosina. Essa lâmina é MHS
219, tá? E aqui está o corte histológico. Bom, no laminário, né, no conjunto de lâminas do setor de histologia da URGS, obviamente que a lâmina de Jejuno não tem esse número. Então nós vamos utilizar como referencial os números das lâminas do setor de histologia da URGS. Tá? A nossa lâmina que corresponde a essa do Histology Guide é a lâmina 36. Então eu vou sempre referenciar esse número. Na lâmina 36, que é um corte de Jejuno, habitualmente a gente consegue visualizar as microvilosidades, tá? Aqui no site, como é que a gente faz? A gente vai pegar e vai clicar ou no nome aqui que está agora fica destacado em vermelho ou direto na foto. E aí vai abrir um espaço onde a gente tem aqui o corte histológico, como se fosse uma lâmina, no menor aumento. No microscópio a gente também tem essa opção. A gente tem várias objetivas, a gente começa sempre no menor aumento e vai aumentando a magnitude da observação. Tá? Tem um texto aqui do lado, esse texto ele traz algumas informações referentes ao órgão jejuno que não nos interessam nesse momento. O órgão jejuno ele vai ser estudado no semestre que vem, então agora a gente vai utilizar esse órgão para ver apenas as especializações de membrana do domínio apical das células, que aqui são as microvelocidades. Então a gente esconde esse texto, tira ele, e aí nós temos aqui todo o espécime no nosso campo de observação. Tá? Na microscopia óptica, usando o microscópio óptico, a gente faria o quê? A gente iria aproximando, né? Trocando as objetivas, fazendo foco e aproximando. Nessa ferramenta, a gente vai rolando aqui com o mouse, né? E vai aumentando a magnitude de observação, que simula aquilo que a gente faz no laboratório de histologia. Então, o jejuno é um órgão tubular, ele tem uma parte interna, onde vai passar o alimento, que é aqui, e uma parte externa, onde a gente tem tecido muscular, e aqui está envolto, né, por uma serosa. Tá? O que nos interessa está aqui nessa parte interna, nessa região. Tá? Então a gente vai focar, vai centralizar essa parte e vai aumentando a magnitude de observação. Às vezes demora um pouquinho, né, para atualizar a imagem, mas mesmo assim dá para ver bem, né? A gente aguarda. Então aqui nós estamos vendo várias vilosidades. Vejo que a estrutura interna do jejuno ele apresenta esses prolongamentos, essas projeções que são tanto do tecido epitelial quanto do tecido conjuntivo e que servem para aumentar a área de superfície. Então as vilosidades são essas projeções grandes que envolvem tanto o tecido epitelial quanto o tecido conjuntivo. Repito. Bom, para a gente enxergar as microvilosidades, a gente tem que continuar aumentando a magnitude da observação. A ampliação da imagem tem que ser maior. Tá? Então veja, agora já começa a aparecer mais detalhes. A gente está vendo aqui, né, algumas células, e nessas células tem uma borda aqui, como se fosse serrilhada, né, bem interessante. Então, do mesmo jeito aqui do outro lado, né, ou seja, revestindo todas as células epiteliais, né, que ficam ao redor aqui da vilosidade, a gente vai ter essas estruturas. Tá? Colocando no maior aumento, é possível, e aqui nós chegamos no limite da resolução, né, então agora é possível observar as microvilosidades, não individualizá-las, mas a gente consegue ver o local onde elas se encontram. Vejo que as células são células que têm um formato cilíndrico, tá? Elas têm aqui a base delas, estão em contato com o tecido conjuntivo, são células epiteliais, e essas células, então, elas têm um domínio delas, o domínio basal está nessa região, o domínio lateral está associado com outras células, e no domínio apical a gente tem então as microvilosidades. Então aqui a gente consegue visualizar o local onde elas estão, né? E junto com essas células
cilíndricas, tá? Tem um formato cilíndrico. A gente também vai encontrar algumas células, como essa aqui, que está bem bonita, que são chamadas de células caliciformes. Então, elas têm um formato de cálice, tá? E por isso o nome. Tá? Elas vão acumular muco aqui, depois vão liberar esse muco, que é um material glicoproteico, e que vai ajudar aqui na formação e na absorção, na formação do bolo, né, do alimento com as secreções, e também na absorção, né, a partir da degradação, da digestão, melhor dizendo, né, digestão desses componentes do alimento e que vão ser absorvidos por essas células cilíndricas e por isso que elas têm grande quantidade de microvilosidades, tá? Se a gente for passeando aqui, a gente vai encontrar uma continuidade disso. Vejo que aqui as células caliciformes, o núcleo dela fica mais na periferia, aqui a gente consegue ver bem, ó, tá? Elas não têm microvelocidades e a gente vai observando que esse padrão se mantém, né? Toda a parte externa da vilosidade, ou seja, dessa projeção grande, tem células, tanto células cilíndricas com microvilosidades, quanto células caliciformes para a produção do muco. Tá? Então, em toda essa área interna, a gente vai encontrar microvilosidades nessas células. Tá? Posso vir um pouco mais para cá. Aqui também vão ter microvilosidades. Mesma coisa, às vezes tem umas áreas que são melhores de identificar que outras, mas em todas as áreas é possível fazer identificação. Tá? Então, essa é a primeira especialização de membrana do domínio apical. Tá? Então, microvilosidades, está nessa lâmina, que é um corte histológico do jejuno, né? E essas microvilosidades estão presentes nas células cilíndricas que compõem o tecido epitelial de revestimento das vilosidades, junto com as células caliciformes. Tá? Então, a gente também vai usar essa lâmina para falar um pouquinho do formato das células, né? Células cilíndricas e células caliciformes. Tá? Até daqui a pouquinho.